Se eu tivesse que escolher um artista do velho rádio que reunisse todas as grandes atribuições de um profissional nas várias atividades, eu não titubearia. Para mim, é Paulo Gracindo, um profissional de rádio, de televisão, de teatro, de cinema. É um artista completo, que fazia qualquer tipo, desde galã a um rival, desde um programa humorístico a um programa dramático. Ele compunha músicas, ele cantava, embora não fosse esse o seu forte. Ele, Paulo Gracindo, merece a nossa homenagem e merece os próximos minutos que nós vamos dedicar aqui na história do rádio. Eu, de Noel Santana, meu querido amigo, e com apoio técnico de Hugo Andrade. Vamos começar? Vamos embora, Roberto. E vai ser muito bom, hein? Ele realmente era fantástico. Foi um cara completo, né? É verdade. Ele, como eu disse na abertura, ele em rádio tinha uma belíssima voz, fazia papel de galã, fazia papel de moço, de velho, era incrível. E vou contar uma historinha do Paulo Gracindo antes que eu me esqueça, porque eu trouxe tanta coisa para falar dele. Sim. Eu até, de Noel, ia sugerir a você e aos nossos amigos que nos prestigiam que nós fizéssemos 2 jornadas com o Paulo Gracindo. Uma jornada do início da carreira dele no velho rádio e depois falar dele no papel, no cinema, no teatro, na televisão. Na televisão, então, nem se fala. Ele merece, né, Roberto? Porque de fato, merece. Por exemplo, a gente fazendo assim um parâmetro, eu gostava muito do César de Alencar no auditório, né? Mas o Paulo Gracindo realmente reuniu todas as qualidades de um grande artista, de um artista completo. Não tenha dúvida, você disse tudo. Um artista completo. Eu falei ainda há pouco que o Paulo Gracindo fazia papel de velho, de moço. Ele tinha uma capacidade interpretativa incrível, incrível. Houve uma novela na Rádio Tupi que ele, na novela, tinha um irmão gêmeo. Ora, ele tinha um irmão gêmeo. Olha, você veja bem a ideia. O que os caras, os novelistas foram tirar? Um irmão gêmeo. Bom, fazer um irmão gêmeo na televisão, no cinema, é mole, né? Sim. Agora, fazer um irmão gêmeo no rádio, em que apenas se utiliza a voz... É verdade. O buraco é mais embaixo. Muito. E o Paulo Gracindo fez uma novela inteira. Eram 2 irmãos, um era bom, o outro era ruim. Um era legal e o outro era um pilantra. Pois bem, ele com breves entonações de voz e de interpretação, o ouvinte sabia qual era o irmão que estava falando, o bom ou o ruim. Aí, muito legal. Eu me lembro, eu ouvi essa novela, eu era menino, eu ouvi essa novela na Rádio Tupi. Me parece que nos anos 40 ou 50, porque depois ele foi para a Rádio Nacional. Mas, eu vou então falando um pouquinho do Paulo Gracindo. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas o pai dele tinha uma profissão, era pública. Eu acho que ele era da área jurídica, ou ele era promotor, alguma coisa assim, não me lembro agora. E então o pai foi transferido para Maceió, porque o pai do Paulo Gracindo era de Alagoas. Então, quando ele foi transferido para Alagoas, para o Nordeste, a serviço, ele levou o Paulo Gracindo, ainda bem pequeno. E o Paulo Gracindo, embora tenha nascido no Rio de Janeiro, ele foi muito jovem para Maceió. E o velho Epaminondas, ele até hoje ele é nome de praça
na cidade de Maceió. Ele ficou em Maceió até 1930, o Paulo Gracindo. Ele nasceu em E que ano, quando Roberto? ele era nasceu em que ano? rapazinho, ele estava servindo o Exército, ele veio para o Rio de Janeiro exatamente na Revolução de 30. Na Revolução de 30, ele chegou ao Rio de Janeiro, bem jovem, ele estava servindo o Exército, devia ter uns 18 anos por aí, e ele chegou aqui no Rio cheio de sonhos. Ele foi daquele grupo de revolucionários que chegou lá no obelisco da Cinelândia e amarrou os cavalos ali no obelisco. É um fato histórico. Fato histórico. Histórico. Então, ele chegou ao Rio. Quando ele chegou ao Rio, ele depois deu baixa do Exército, isso aí em 31, 32, e ele foi fazer o que ele gostava. Ele era um artista, mas o pai dele não queria que ele fosse artista. O pai dele disse assim: o dia que você pisar no palco de teatro, eu te mando embora desta casa. Era nordestino, arretado, né? E naquela época, Roberto, trabalhar em rádio, televisão e na arte de um modo geral era um sinônimo de vagabundagem, né? Exatamente. E também ser músico, né? Tocar violão. Então. Tocar violão, então, era uma vergonha. Uma vez um cara chegou, disse: minha filha tem um namorado. Ele trabalha em rádio e, pior, toca violão. Quer dizer, não valia nada, né? Era um vagabundo. Era um vagabundo. Por isso, parênteses, por isso é que muitos artistas de rádio, eles trocavam de nome. É verdade. Porque tinham vergonha. O Não, Paulo Roberto, que era médico... Vergonha e medo, né, da família. E medo, né? O Paulo Roberto, que era médico, grande radialista, ele trocou o nome dele era José Marques Gomes, era médico. E ele trocou de nome, ele trabalhava no programa Casé, e ele trocou de nome porque ele pensava assim: puxa vida, o que os meus clientes, meus pacientes vão pensar de mim? Um médico que vive metido em rádio, com bebedores de cerveja, com boêmios. Então ele passou a adotar o nome de Paulo Roberto. Mas vamos aqui falando do Paulo Gracindo. Epaminondas. Aí ele foi, então, de Noel. Epaminondas, né, Roberto? Epaminondas. O nome dele é Epaminondas. Epaminondas Pelópidas Gracindo. Isso. Pois é. Mudou para Epaminondas Pelópidas Gracindo. Vai ver que ele já botou o Paulo justamente com medo do pai, né, Roberto? Para esconder do pai. Também. É porque o pessoal, ele no princípio ainda usava o Epaminondas Pelópidas. Mas aí uma vez ele recebeu uma carta que a mulher botou assim, chamavam ele de Petrópolis, chamavam ele de 3PP não sei o quê. Aí, então ele disse: Petrópolis não, né? Peraí, eu tenho que te trocar de nome. E ele também, para que o pai não soubesse, ele passou para Paulo Gracindo. Bom, aí ele se juntou à companhia de Procópio Ferreira, Dulcinda de Moraes. Até se o meu querido amigo Hugo localizar aí essa foto, eu não programei com ele, mas se você localizar essa foto aí, tá, logo no início está lá o Procópio Ferreira, Dulcinda de Moraes e outros artistas famosos da época. E o Paulo Gracindo se juntou a gente boa, porque o Procópio Ferreira e a Dulcinda de Moraes, naquela época, era o que se podia dizer o melhor, né? O melhor do teatro carioca. Né? E daqui a pouquinho, quando pintar a foto, eu vou explicar melhor. Mas então, estava surgindo nessa época, ele fez teatro, foi fazer teatro, se juntou a gente boa do teatro, mas aí ele foi atraído pelo rádio, porque o rádio era uma novidade na época. Ele foi atraído pelo rádio. E ele conheceu
um ator de rádio, melhor dizendo, da Rádio Tupi, se chamava... Ah, tá aí. Oba! Isso aí é quando ele chegou, exatamente. Quando ele chegou ao Rio, né? Ele chegou ao Rio e começou a fazer teatro, né? Ele é um cara muito talentoso, né? Talentoso, bem talentoso. Então, ele era bem jovem, a gente pode ver ele ficar aí. Eu acho que ele é o do meio, me parece. Aqui pelo monitor não está dando bem. Eu acho que ele é o do lado... quem olha o monitor de frente, eu acho que ele é o do lado direito. Porque o outro... Lado direito, né? No meio é o Procópio, na esquerda é o Restier Júnior e à direita de quem olha o vídeo, né, olha o monitor de frente, é o Paulo Gracindo. Ah, te agradeço aí, porque você... Eu estou aqui no meu estúdio, o meu monitor é muito pequeno. Sim. Você está aí no estúdio da nossa produtora. Onde você estará na próxima vez? Onde você estará para fazer a segunda parte do Paulo Gracindo, se Deus quiser. Estarei aí fazendo a segunda parte. Mas aí, então, ele tinha um negócio... A Tupi foi inaugurada em 1935. E tinha um ator chamado Olavo de Barros. Olavo de Barros, que era mais velho do que o Paulo Gracindo, ele começou a fazer umas experiências na Rádio Tupi com um negócio que chamava de teatro cego. O negócio do teatro cego era o radioteatro, né? Mas era teatro e era cego, porque o ouvinte só escutava. Exatamente. Né? O teatro cego. Aí o Olavo de Barros começou a fazer na Rádio Tupi, isso aí por 1935, 36, experiências com o tal do teatro cego. E o Olavo de Barros pegava aqueles atores que ele conhecia, que tinham voz melhor, sabiam ler bem, porque em rádio o cara tem que saber ler bem, né? E aí o Olavo de Barros gostava muito do jovem Paulo Gracindo, então chamou. Eu vou até pedir ao Hugo para colocar aí um depoimento do Paulo Gracindo explicando como é que foi esse lance dele com o Olavo de Barros na Rádio Tupi. Aí a gente vai escutar o depoimento do Paulo Gracindo. Ele gravou esse depoimento depois, já nos anos 80, essa gravação dos anos 80, ele rememorando como é que foi. Tá pronto aí, Hugo? O Olavo de Barros, que era um grande diretor e ator, e gostava muito de mim, me convidou, porque eu lia fácil, né? Então eles procuravam aqueles atores que liam mais facilmente, de primeira. Então ele me convidou para o que se chamava naquele tempo o teatro cego. Isso aí, era o teatro cego. Muito bem. Aí foi lançado na Rádio Tupi, pelo Olavo de Barros, a primeira radionovela do rádio brasileiro. Olha, o que eu vou dizer aqui agora é histórico. A primeira radionovela do velho rádio foi esta que eu vou falar agora. Chamava-se Mulheres de Bronze, porque já faziam radioteatro, mas pequenos esquetes, pequenas coisas. A Nacional também fazia uns negócios, a Rádio Marique Veiga fazia também, mas aquilo que a gente pode chamar de a primeira radionovela, porque era em capítulos, novela tem que ser em capítulo, daí a palavra novela vem de novelo, né? Novelo vai desenrolando aquilo, né? Então, a primeira radionovela do rádio brasileiro foi Mulheres de Bronze, em 1937. E tinha Olavo de Barros dirigindo e fazia também um papel, o Gracindo, ainda jovem, a Norca Smith, que era a mocinha da novela, e um cara muito legal, também muito talentoso, chamado Paulo Porto. Paulo Porto. Você lembra do Paulo Porto? Muito, demais. Eu tive muito contato. Aí, Paulo Porto. Obrigado, Hugo. Vou contar. Acertou na mosca. Paulo Porto era professor de português e de latim em colégios do Rio de Janeiro. Roberto, eu tive muito contato com o Paulo, porque durante muitos anos, tem que contar essa historinha aqui,
Ele era um gentleman. O Paulo, eu tive muito contato com ele, porque durante muitos anos eu narrei um jornal de cinema, não sei se eu já falei isso aqui, acho que não, chamado Teleobjetiva, Me lembro. que era da família Farias, Roberto, Reginaldo, Rivas e Rogério. Então, o Paulo foi ator em vários filmes da Refefê. O Roberto Farias foi, inclusive, quem lançou o Roberto Carlos em vários filmes, né? E o Paulo estava sempre lá, então nós estávamos sempre juntos, ele sempre gentleman, sempre uma pessoa, e um grande ator, diga-se de passagem, né, Roberto? E foi casado, inclusive, com me lembro, quem foi mesmo, hein, Roberto? Ele foi casado muito tempo com uma atriz famosa que migrou depois para a televisão. Enquanto a gente vai falando Eu também não me lembro quem era. Eu depois vou lembrar. Ioná Magalhães. Ah, Ioná Magalhães. Isso, exatamente. Sim, a Ioná Magalhães. Você sabe que a Ioná Magalhães foi minha colega de colégio. Ah, é? Só que ela era mais velha do que eu. Sim. Uma mulher linda. Linda. E ela fez vários filmes e peças de teatro com o Paulo Porto. E novela na televisão também. Ela participou muito, né? Muitas atrizes têm a Ioná como digamos assim, um parâmetro de carreira. Eu já ouvi várias declarações de diversas atrizes falando muito bem que ela, além de ser uma grande atriz, era uma mulher muito bonita. Agora, é uma coisa muito interessante nisso tudo, Roberto, que hoje, infelizmente, já não ocorre mais, mas o rádio sempre foi uma grande fábrica de grandes atores e grandes vozes, né? E isso, infelizmente, hoje já não acontece muito mais, ou praticamente não acontece mais, né? Porque o pessoal hoje em dia faz faculdade, faz escola de teatro e não tem a prática daquela coisa do rádio que era tão importante à época. Por isso, os atores de antigamente, todos tinham vozes bonitas, né? Como locutores também, como, de um modo geral, todos que se apresentavam na televisão. Hoje em dia, esse aspecto da voz bonita chega a ser, curiosamente, Roberto, mas é verdade, chega a ser até demérito, né? Qualquer um fala, qualquer um tem uma voz. Não. Quando a época em que o rádio exportava talentos, a voz era primordial, porque, afinal de contas, o rádio era a voz. Né, Roberto? Exato. Você lembrou coisas muito interessantes e eu até agradeço você ter dado mais subsídios do Paulo Porto. Ora. Eu tinha grande admiração, nunca trabalhei com ele, porque o Paulo sempre foi muito ligado à Tupi e eu não trabalhei na Tupi, e ele depois foi para a televisão Tupi. Ele foi um dos pioneiros, atores pioneiros da TV Tupi, porque o rádio abasteceu. O pessoal da Rádio Tupi foi todo para a TV Tupi. Isso. E o Paulo Porto também, e a própria Ioná. A Ioná Magalhães, só dizer o seguinte, eu estudava num colégio ali no subúrbio do Sampaio, entre Sampaio e Engenho Novo, chamado Colégio Ateneu Brasileiro, onde hoje está a Faculdade Celso Lisboa. Certo. E na minha formatura de ginásio, eu fui orador da minha turma, quando terminei o curso ginasial. E a Ioná Magalhães foi oradora da turma dos formandos do científico, que hoje chama segundo grau, né? Certo. Ensino médio. Então, a Ioná fazia rádio já nessa época, porque ela começou muito cedo na Rádio Tupi, e eu fazia rádio na Rádio Nacional. Ela era mais velha do que eu, uns 3 anos. Eu estava terminando o ginásio, ela estava terminando o científico. E ela foi trabalhar na Rádio Tupi, era bem nova, ela devia ter uns 18 anos, 19, tinha uma voz linda, uma radioatriz linda, e casou-se com o Paulo Porto, que era professor, não era professor dela, era professor do Colégio Rabelo, Instituto Rabelo, ali na rua São Francisco de Xavier da Tijuca. Em frente ao Colégio Militar. Perfeitamente. Mas lá, vamos de Paulo Gracindo, senão nós vamos ficar contando a história que a gente viu aqui, que serve o Paulo Gracindo, o Paulo Porto e a Norca Smith, dirigidos pelo Olavo de Barros e outros artistas que faziam papel secundário.
foram protagonistas da primeira novela do rádio brasileiro, chamada Mulheres de Bronze. Bom, eu vou pedir daqui a pouquinho ao Hugo para mostrar para um outro depoimento do Paulo Gracindo, para ele dizer como é que começou no rádio, né? Ele foi fazer que legal. rádio novela na Rádio Tupi, fez a Mulheres de Bronze e começou a fazer outras radionovelas e outros radioteatros. Então, o Hugo vai colocar aí o segundo depoimento do Paulo Gracindo, feito também para o Globo Repórter nos anos 80, 1982, melhor dizendo. Vamos lá. O programa Paulo Gracindo nasceu na Tupi. Ele veio da Tupi para a Rádio Nacional. E na Tupi mesmo, ele tem uma equipe engraçadíssima. Dito hoje, né? Porque quem escrevia a comicidade era o Manuel de Nóbrega, né? Silvino Neto também. Silvino Neto que escrevia, os dois escreviam. O meu contra-regra era o Jorge Veiga, que é todo dia, professor Paulo, eu vou cantar. Eu digo, não, Jorge, ainda não vai cantar, não. Porque você tem uma voz muito feia, tá? Depois um dia eu deixei ele cantar e foi um sucesso. Que depois eu arranjei até aquele título pra ele, né? O caricaturista do samba e tal. E você às vezes anunciava Jorge Vegueiga. Vou fazer, né? Jorge Vegueiga, tá? O caricaturista do samba. E o cobrador, que era o Chacrin, o Adelardo. Nossa, é o cobrador do programa. Que história, hein, Roberto? Você viu aí o Chacrinha, como ele era magrinho? Pois é. Viu o Chacrinha aí? Silvino Neto, Manuel de Nóbrega, Jorge Veiga. Jorge Veiga, bem jovem também. Esse programa Rádio Sequência G3, foi o programa que introduziu o Paulo Gracindo, Manuel de Nóbrega, Silvino Neto. Era um time bem legal. Esse programa, Rádio Sequência G3, com Jorge Veiga, bem jovem, o caricaturista do samba, vai ter um nome dado pelo próprio Paulo Gracindo. Roberto, Jorge Veiga. Roberto, já que falou do Jorge Veiga aqui, lembrando que o Jorge Veiga fez vários sucessos, mas o maior sucesso dele foi o Bigorrilho, que até virou uma expressão popular para várias situações, não só de pessoas, como de objetos. Por exemplo, aquele LEDs, aquele anúnciozinho que tem em cima dos táxis, aquilo ali passou a ser chamado de Bigorrilho. Né? Bigorrilho eu fazia mingau, Bigorrilho foi quem... eu não me lembro... Mas Bigorrilho foi quem me ensinou a tirar o cavaco do pau. É isso aí. Mestre Antônio Siri está no pau. Ele vai tirar o cavaco do pau. É uma musiquinha gostosa do carnaval, né? Fez sucesso. É muito sucesso. Vamos lá. O Paulo Gracindo, vamos em frente que atrás de esse programa Rádio Sequência G3 começava às 11 da manhã e ia até 1 da tarde, todos os dias. Ele era transmitido diretamente do auditório da Rádio Tupi, aquele auditório primeiro, não o Maracanã dos auditórios, o primeiro, que pegou fogo em 1949, em fevereiro de 1949, e que eu vi o incêndio. Eu assisti, e algo que eu já disse aqui me traumatizou bastante, que eu era menino e vi aquele auditório pegando fogo, porque eu morava quase em frente ao prédio da Rádio Tupi. Mas aí, isso aí é outra história. Mas aí, esse programa Rádio Sequência G3 era um programa de auditório muito interessante, porque ele tinha, além do desfile de artistas, de cantores, ele tinha uns esquetes, ele tinha uns quadros sempre voltados para o humor, e esses quadros eram escritos pelo Manuel de Nóbrega, pelo Silvino Neto, e um cara que estava começando em rádio, acadêmico de medicina, que já fazia alguns programas humorísticos, que se chamava Max Nunes. O Max Nunes. E como os meus avós moravam quase em frente à Rádio Tupi, o meu tio arranjava os ingressos
de cortesia, e eu ia com minha mãe. Minha mãe apagava o fogo da panela do almoço, deixava o fogão desligado e me pegava pela mão e íamos lá assistir, atravessava a rua, íamos assistir o Rádio Sequência G3. Eu considero este ato de minha mãe o responsável por eu estar aqui agora contando a história do rádio, por eu ter entrado para o rádio anos depois, como menino em radionovelas e em programas de jovens, a Rádio Sequência G3. Porque eu ia para lá e via aqueles caras todos, via o Paulo Gracindo, jovem, cabelos pretos, bonitão, só se vestia de branco, e animando aquele programa, aquela orquestra incrível, aqueles atores incríveis participando, e eu ficava embevecido com aquilo. Então, isso aí é outra história. Mas vamos agradecer a sua mãe por ter levado tantas vezes lá para a Rádio Tupi e que plantou em você essa doença que é o rádio e a televisão. Meu pai também gostava muito de rádio. E ele gostava. Às vezes, no final de semana, tinha também programas de auditório, inclusive o próprio Calouros, que o Ari animava, e o Paulo Gracindo acabou de contar que o Ari Barroso ia irradiar futebol e não chegava a tempo de fazer o programa. Calouros do Ari. Sim. Então, o Gracindo foi aprender a fazer programa de auditório com o Ari Barroso e acabou virando o responsável titular de Rádio Sequência G3. Aí o Paulo Gracindo trabalhou, então, na Rádio Tupi durante muitos anos, animando esses programas de auditório. E fazia muito sucesso. E ele fazia também novelas e radioteatro com o Paulo Porto, com o Ribeiro Fortes, com o Aioná, com a Amélia Simone, com Norca Smith, que eram as mulheres. E tinha também um teatro, todo dia, 4 horas da tarde. Chamava-se Teatro das 4. Teatro das 4. Que tinha uma peça completa que durava meia hora, era muito bonita, e escrito por uma escritora, Maria Muniz, que escrevia esse Teatro das 4. E a locutora do programa tinha uma voz feminina. O Teatro das 4 era animado pela Margarina Vegetal Saúde. A Margarina Vegetal. E o Paulo Gracindo e outros atores faziam essa peça completa todos os dias, de 4 às 4h30. E a locutora desse programa era a Edélzia dos Santos. Edélzia dos Santos. A Edélzia dos Santos era mãe, era casada com Samuel Rosenberg, com quem você trabalhou. Exatamente. No Guri, lembra? Onde eu comecei, praticamente. Eu era cantor, né? Já falei isso aqui. Você cantava. Né? Mãe é mãe. Você já mostrou uma foto aqui. O Samuel Rosenberg e a Edélzia dos Santos, o Samuel era produtor e a Edélzia era locutora. Eles são os pais do Roberto Rosenberg. Isso. Né? Que foi diretor da Rádio Roquete Pinto. E da foi Rádio Nacional, e um grande sonoplasta, né? Bem na lembrado. Rádio Globo, na TV Globo. Ele que escolheu as trilhas de muitas novelas. Ele e o Antônio Faia, que também foi da Rádio Tupi e Rádio Nacional, se não me engano. O Antônio também, Faia. Exato. Eu, quando fui aos Estados Unidos, a primeira vez, em 1976, o Roberto me deu uma dica. Disse, olha, você vai na Rua 42, lá em Nova York, eu não me lembro. Ele me deu o endereço, uma dessas ruas assim, 42, 44. Tem uma loja grande chamada Major Records, que só produz trilhas para vídeos e programas de televisão, que inclusive não tem problema de direito autoral. Chama-se Major, escreve Major, né? Major Records.
E lá você chega lá, você tem trilha, você compra, acho que ainda existe. E eu comprei uma coleção de discos incríveis que ninguém tinha aqui no Rio de Janeiro. E eu trouxe, e o Roberto era, na ocasião, diretor da Rádio Roquete Pinto, onde eu tinha um programa de rádio, e eu emprestei ao Roberto esses discos, eram discos. E ele copiou e utilizava na TV Globo. Muitas trilhas da TV Globo dos anos 70, 80 foram retiradas desses discos que eu trouxe dos Estados Unidos, e o Roberto ficou muito agradecido por isso. E eu, claro, tinha que agradar o meu diretor, ele era meu diretor na Rádio Roquete Pinto, e era uma pessoa muito legal. Eu não sei por onde anda o Roberto atualmente. Eu sei, ele anda em Brasília, se não me engano. Ele, depois de uma certa época, ele foi ser diretor da Rádio Nacional, lá pelos anos 80 e tantos. Daí migrou para Brasília. Eu não sei se ele está indo em Brasília. Ele é meu amigo no Facebook, mas até não temos trocado mensagens há algum tempo. Mas acho que ele está indo em Brasília. Agora, Roberto, desculpe interromper. Perfeito. Mas então, eu não posso... voltando a falar do Roberto, um minutinho, por favor. Antes de você voltar a falar no Paulo Gracindo, me perdoe, mas eu preciso falar também de nós mesmos. Lembrando que precisamos muito da sua participação, que você se registre no canal, assine, que você compartilhe, que você dê o link, o like, link não, o like, porque afinal de contas nós dependemos muito da sua aceitação em relação ao trabalho que fazemos aqui na TV Carioca da Gema. Não só o programa A História do Rádio, mas como todos os outros de segunda a sábado, sendo que temos 8 programas ao todo neste horário de 6 horas, sendo que às quintas-feiras, às 10 horas também, e às sextas-feiras também. Depois, então, eu digo, relato todos os programas. Mas, por favor, se registre no canal. Tá bom, Roberto? Desculpe, hein, Roberto? Desculpe. Valeu! Eu tenho que vender meu peixe, Roberto. Esses detalhes, né? Para enriquecer aí. E o nosso canal precisa realmente dos likes. Exatamente. Que você compartilhe com seus amigos. Isso. Eu costumo dizer que, se você gostou do programa, compartilhe com os amigos, para os amigos Isso. também conhecerem. Eu costumo dizer que compartilhar é um ato de amizade. Isso. Você viu, gostou? Mostra para o seu amigo, vai ser legal. E quanto mais likes, quanto mais compartilhamentos o nosso canal recebe, mais prestígio ele ganha no YouTube, e aí o YouTube começa a dar mais destaque ao nosso canal, e o nosso trabalho vai sendo mais divulgado. Então, por isso é que é importante o Di Noel chamar sempre atenção para esse aspecto. Mas vamos lá. Reinado, o Paulo Gracindo ficou na Rádio Tupi, ele ficou lá na Rádio Tupi, o reinado do Paulo Gracindo se estenderia até o final dos anos 40, quando ele foi para a Rádio Nacional. E ele ficou, então, cerca de 13 anos na Rádio Tupi. E ele foi para a Rádio Nacional e foi fazer sucesso também na Rádio Nacional. Então, eu tenho aqui mais outras coisas sobre ele, que eu andei pesquisando, e queria contar para vocês. Espera aí, que tinha... ele foi também na Rádio Nacional, ele foi ser radioator, porque ele vinha da Rádio Tupi como radioator, e ele foi para a Nacional também como radioator, e como ele já tinha, inclusive, angariado muito prestígio, animando programas de auditório na Rádio Tupi, ele foi também animar programas de auditório na Rádio Nacional. Eu vou pedir ao Hugo, tem aí também uma chamadinha sobre, parece-me que ele cantando o programa, o prefixo do programa de auditório dele, porque o César de Alencar tinha um prefixo muito famoso.
Então, o Paulo Gracindo recebeu de presente da direção da rádio um prefixo para o programa dele. Eu acho que eu tenho aqui ele cantando improvisadamente o prefixo do programa dele, que foi escrito por Hamilton Valim, a parte musical, e o Uriel Azevedo, a parte escrita, os versos. Então, se você estiver pronto aí, você pode botar o prefixo do programa de auditório do Paulo Gracindo, ele cantando aí, de maneira improvisada, num depoimento que ele fez para a Rádio JB, para o programa de Luiz Carlos Saronde. Vamos lá. Roberto, com todo respeito ao excelente ator, ao excelente animador de auditório, ao excelente tudo, menos ao cantor. Ele cantava muito mal, Roberto. Surpresa. Ele não estava preparado. Ele cantou ali com a orquestra em fundo, né? Mas, então, nossa senhora, melhor. O Luiz Carlos Saronde pegou ele de surpresa e começou a cantar. Roberto, era melhor ele não ter cantado, sabia? Talvez. Mas eu queria mostrar para vocês aí também. Ele também compunha músicas. Ele compunha músicas de carnaval. Você sabe que carnaval é o seguinte? Você lembra disso? Sim. Carnaval dava chance para todo mundo. Todo mundo cantava carnaval, todo mundo gravava carnaval, todo mundo compunha carnaval. Tinha artista, tinha cantor, tinha radioator que cantava carnaval, tinha ator de teatro que cantava carnaval e tinha locutor que compunha música de carnaval, tinha radioator que compunha música de carnaval. O carnaval era um grande balaio onde cabia tudo. E tocava tudo, né? As rádios tocavam tudo. E o Paulo Gracindo compôs várias músicas de carnaval. E nesse depoimento que eu peguei nos meus arquivos, dele dando depoimento para o Luiz Carlos Saronde, na Rádio JB, isso nos anos 80, ele vai contar uma dessas músicas que ele compunha. Então, se estiver pronto aí, Hugo, você pode colocar esse depoimento. Nem me lembrava que tinha tanta música. Outro dia eu mandei ver na Sbase e tinha 36 músicas. E, na verdade, eu só me lembro de quê? Eu só me lembro do... Se veste de baiana pra fingir que é mulher, vai ver que é... Vai ver que é, que foi um sucesso de carnaval. Me lembro do Sempre Viva, é uma flor maravilhosa, que o Brandão enchia no tempo do balanço. A Sempre Viva é uma flor maravilhosa, não tem perfume, mas é cheirosa. Era os versos a música valia tudo, né, no carnaval. A verdade é a seguinte, os compositores davam sempre parceria, muitas vezes, a apresentadores, animadores de auditório, locutores, todos aqueles que usavam o microfone apresentando alguma coisa, davam parceria a essa gente justamente para quê? Para poder a música ser tocada nos programas deles. Esse que foi o grande jogo, né?
O cara não botava nenhum ponto, mas botava a música para tocar nos seus programas. É por isso que o Paulo Gracindo e tantos outros passaram a ser autores, entre aspas, de algumas músicas. Né? Exatamente. Na Rádio Nacional, o Paulo Gracindo, logo que ele chegou, no início dos anos 50, ele fez uma radionovela, participou de uma radionovela, da qual nós já falamos aqui, e que fez enorme sucesso, que foi O Direito de Nascer. Certo. Ele foi o famoso Albertinho Limonta, o galã da novela, que foi o Albertinho Limonta, foi a tal criança que nasceu de uma relação fortuita fazendo o papel de uma moça que engravidou e o homem era casado e o pai quis expulsá-la de casa. Ela então fugiu com a criança e essa criança se tornou um adulto. Esse menino era o Paulo Gracindo, esse jovem Paulo Gracindo, que depois ficou sendo o galã da novela, e era o Albertinho Limonta, que depois ficou médico. Nós já contamos aqui, numa outra oportunidade, a história do Direito de Nascer. E a mãe Freira. Então, Paulo Gracindo foi o Albertinho Limonta de O Direito de Nascer. E a mãe Freira, né, Roberto? Yara Salles. E foi ser freira na novela. Isso. Era uma negra, ele foi criado por uma negra, que era a Mamãe Dolores. Né? Mamãe Dolores, que foi, então, interpretado pela Yara Salles. O Albertinho Limonta fazia... O Paulo Gracindo fazia o papel do Albertinho Limonta na novela, no Rádio Teatro Colgate-Palmolive. E, nesse período, foi criado também um programa humorístico de enorme sucesso, que fez história no rádio humorístico brasileiro, que foi o Edifício Balança, Mas Não Cai. Já foi objeto aqui de um programa que nós fizemos aqui do Edifício Balança, Mas Não Cai. E o Paulo Gracindo era um dos responsáveis pelo texto do programa, que era escrito com Max Nunes, e ele interpretava o famoso Primo Rico, junto com o Brandão Filho, que era o primo pobre. Então era muito interessante, porque o Paulo Gracindo era galã na novela O Direito de Nascer, às 8 horas da noite. A novela terminava às 8h23, porque às 8h25 entrava o Repórter Esso. E durante o Repórter Esso, o Paulo Gracindo tomava um café, bebia uma água, descia um lance de escada, descia para o auditório e lá ele fazia o Edifício Balança, Mas Não Cai. Claro que tinha um ensaio antes, esse ensaio tinha que ser feito mais cedo, porque às 8 ele ensaiava o Direito de Nascer. Perdão, às 7 ele ensaiava o Direito de Nascer, que ia ao ar às 8. E às 7h30 ele ensaiava o Balança Mas Não Cai, que ia ao ar às 8h30. Então ele tinha uma jornada ali de um programa dramático, como rádio teatro, e descia um lance de escada e fazia um programa humorístico. O cara era realmente, rapidamente, ele incorporava o outro ator, né? No programa humorístico ele era o primo rico. Muito então talento. Era isso. O rádio tinha dessas coisas. O rádio não precisa maquiagem, não precisa trocar de roupa, tem essas vantagens, né? Se fosse televisão, ele teria que fazer tudo isso. Também, se fosse televisão, seria gravado, né? E no rádio era tudo ao vivo, não tinha nada de gravado, né, de Noel? Poxa, isso era ótimo, né, Roberto? Você fazia os noticiários todos ao vivo, não gravava nada, né? Ao vivo, a cores e, como a gente chamava de voo cego, chegava, pegava e fazia. Exatamente. Faz quem pode, se balança quem não pode. Como é que foi?
abrindo um parênteses aqui na vida do Paulo Gracindo, você uma vez contou um negócio, Sim. quando você lia o noticiário da Rádio JB, Sim. o JB, o Jornal do Brasil Informa, né, que o pessoal chamava de JBI, né? Isso. Isso. Você lia antes? Não. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa. Não que a gente não estivesse inteirado das notícias, claro que a gente estava, mas usávamos um jargão seguinte: nós somos pagos para ler uma vez. Entendeu? Lia para uma vez, né? Exatamente. E às vezes você estava lendo o noticiário, que é um noticiário grande, né? Durava 10 minutos. Você estava lendo e a notícia estava chegando, né? Ô, Roberto, é verdade, não. Eu já fiz noticiários, por exemplo, na Rádio Nacional, na Rádio Ipanema, na Rádio Roquete Pinto, noticiários de 1 hora, que eu adorava. Eu preferia do que o noticiário na Jornal do Brasil, era meia hora, 20 minutos, por aí. Mas na Rádio Nacional, na Rádio Roquete Pinto e na Rádio Ipanema, eu fazia um noticiário de 1 hora. E é aquela velha história, eu era pago para ler uma vez, e só. Mas era pago para ler uma vez só, né? Só, exatamente. Mas era muito bom. Eu adorava. O Paulo Gracindo era um bom caráter, era um cara muito legal. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e tive contato com ele, porque ele tinha umas campanhas assim muito altruísticas, um negócio muito interessante. Olha, nos anos 40, quando surgiu, no pós-guerra, a streptomicina, que se eu não estiver enganado, eu não sou da área médica, mas me parece que foi um dos primeiros antibióticos que chegaram ao Brasil. É verdade. Chamava streptomicina. Então, era um antibiótico muito caro e precisava ser aplicado em doentes de pulmão, pessoas com tuberculose, com doenças pulmonares sérias. E então, o Paulo Gracindo, naquela ocasião, encabeçou uma campanha, chamava-se Pró-Streptomicina. Tinha um nome complicado, né? Pró-Streptomicina. E ele, pela Rádio Tupi, fez uma campanha para angariar fundos para aquisição junto aos laboratórios desse antibiótico, que era então distribuído para os locais carentes, para o asilo, orfanatos, etc. E eu me lembro dele fazer essa campanha. Quando foi nos anos 50, já melhor, talvez, no final dos anos 50, quando eu estava naquele programa que você conheceu, que foi o Clube Juvenil Todd, e depois o Programa dos Estudantes, quando você se incorporou também ao nosso programa, nessa época eu ancorava o Programa dos Estudantes. E o Paulo Gracindo entrou com uma campanha nos programas de rádio dele contra os fogos de estampido. Não era contra os fogos de artifício, era contra os fogos de estampido. Certo. Que cá para nós, os fogos de estampido é uma maluquice, né? É uma maluquice. Imagina um cara que dormiu mal e começa a soltar foguete na rua dele, no quarteirão dele, na porta dele. Os fogos de estampido. É uma maluquice, uma loucura. É um prazer do cara que tem de soltar fogo de estampido. Fogo de artifício, bonito, legal. Mas o fogo de cabeça de negro... Tinha uma tal de cabeça de negro, né? É verdade, ainda tem. Ainda tem, né? Tem. Esse maldito. E pobre dos animais que sofrem com isso, né? É verdade. As crianças, poxa, as pessoas que dormiram mal, estão descansando, vem o cara soltar bomba. Então, a cabeça de negro, Roberto, é quase uma dinamite, né? É uma mini dinamite. Ela é do tamanho do meu polegar aqui. Exatamente. É uma mini dinamite. Exatamente. É um absurdo isso. Mas aí, o Paulo Gracindo iniciou uma campanha contra os fogos de artifício. E eu, no programa dos estudantes, eu procurei o Paulo Gracindo e nós incorporamos também os estudantes
a esta campanha. E ele esteve no nosso programa, prestou um depoimento e fizemos divulgação contra esses fogos de estampido, com certa veemência, né, para tentar. E o Gracindo, com o prestígio dele, procurou deputados, procurou políticos para entrar com projetos de lei proibindo os fogos. Mas o negócio é o seguinte, não era proibir os fogos, era proibir a fabricação dos fogos. Não adianta proibir a compra, tem que ir lá na raiz. Tem que matar o mal pela raiz, né? Exatamente. Exato. Mas aí tinha um lobby dos fabricantes, não sei o quê. Como sempre. E, na verdade, atualmente eu não sei como é que anda essa história. Eu sei que a gente vê fogos aí, né? Tem gente soltando fogos, né? Ele sopra aquele rojão quando o time dele ganha ou faz gol. Então é horrível, né? Horrível. Mas Roberto, mas aconteceu o seguinte, os fogos, já sem dúvida alguma, os fogos em comemoração à passagem de ano, já não se fabricam mais fogos com estampido. É só o artifício dele, que exatamente são aquelas imagens lindas que são formadas, não é, no céu. Já há uma proibição em relação a isso. Perfeito. Olha, o Paulo Gracindo, ele sempre foi um cara muito legal. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, trabalhar eventualmente com ele. Trabalhei num teatro, num grande teatro de Milos, que era às sextas-feiras, na Rádio Nacional, peças de teatro escritas pelo Dias Gomes. Algumas vezes atuei fazendo papel de menino, né, nesse teatro. Ele era um cara muito atencioso, muito carinhoso, especialmente com os jovens. Ele sempre prestigiou muito os artistas iniciantes no programa dele. Ele sempre deu muita vez ao Calbi Peixoto, a Ângela Maria, a Valdinei, aquela Neia, não, como é que chamava? Aquela artista da Jovem Guarda. Vanderleia. Hã? Vanderleia, obrigado. Vanderleia. O próprio Roberto Carlos andava sempre pela Rádio Nacional. Ele era um rapazinho. E tem uma outra coisa aqui que eu queria contar para vocês. Ele ficava ali paquerando o Paulo Gracindo para ser incluído no programa dele. E o Paulo Gracindo, uma vez, num depoimento que eu assisti, o Paulo Gracindo disse assim: ô Roberto, disse para o Roberto Carlos, poxa, eu me arrependo de não ter escalado você mais vezes no meu... Ele era um rapazinho, um menino, o Roberto Carlos, ficava, Paulo, bota no seu programa, ele está praticamente começando. Agora, parênteses, quero falar do Roberto Carlos. Lá naquele bar da Rádio Nacional, que você conheceu, tinha um bar na Rádio Nacional, e uma vez aí vamos fazer um programa, que eu tenho um capítulo no meu livro, chamado Histórias do Bar da Rádio Nacional. Sim. E eu conto várias histórias que aconteceram lá no bar. E tinha o Roberto Carlos, às vezes chegava, ele era um anônimo, ninguém conhecia o Roberto Carlos. Ele chegava com o violão dele, sentava lá no bar da Rádio Nacional e ficava tocando aquelas músicas dele lá. E as pessoas, quem é aquele garoto? Quem é aquele rapazinho? Era um tal de Roberto. Então era o Roberto Carlos, dando uma canja para lá no bar da Rádio Nacional. Eu conto essa história no meu livro. Mas o Paulo Gracindo prestigiava muito os artistas jovens. Ele escalava, quando o Calbi Peixoto começou, ele sempre escalava o Calbi Peixoto nos programas dele. Nos primórdios da Ângela Maria, em meados dos anos 50, Ângela Maria tinha sempre vez nos programas de auditório da
do Paulo Gracindo. Agora, não podia encerrar o nosso programa sem falar do episódio de Noel, que a gente já contou aqui, que foi aquela questão do Geraldo José, sonoplasta, e do Orlando Drummond. Ele, no período, como eu disse, ele foi diretor de rádio teatro da Rádio Tupi. E tinha na redação da sala dos produtores, tinha um rapazinho que servia café. Rapazinho humilde, o nome dele era Geraldo José. E a turma chamava Geraldo, café, Geraldo, café. E ele ia lá e servia o cafezinho. E tinha um contra-regra, que era o Orlando Drummond, que era um cara que fazia os efeitos sonoros nas novelas. Mas o Paulo Gracindo descobriu que o Orlando Drummond podia ser ator, porque ele vivia imitando animais, imitando pessoas, imitando artistas, rindo, fazendo esquetes de improviso lá nos corredores. E o Paulo Gracindo, aquele espírito altruísta, chamou os dois e falou assim: olha aqui, Orlando, você é contra a regra e você vive por aí fazendo interpretações, imitações, etc. Ator. Então você vai ser radioator. Você, Geraldo, vem cá. Você vive servindo um cafezinho aí, você vai aprender a ser contra a regra. Orlando, você vai ensinar o Geraldo a ser contra a regra. O Geraldo vai ser contra a regra, vai ficar no seu lugar e você vai ser ator. E assim foi. O Geraldo José aprendeu com o Orlando Drummond a fazer os efeitos nas radionovelas e se transformou num dos maiores contra-regras sonoplastas que o Brasil já conheceu. Já falamos disso aqui. E o Orlando Drummond, um grande radioator, humorista e um grande dublador. Já falamos isso aqui também. Ô, Roberto, então, Roberto, só um adendozinho. O Geraldo, inclusive, uma boa parte dos filmes brasileiros, nacionais, no caso, eles são... A sonoplastia foi sempre feita exatamente pelo Geraldo. Ele fez a boa parte, até um certo momento, enquanto ele esteve bem e podia, porque ele depois adoeceu, né? Mas era exatamente o sonoplasta, o gerador de ruídos dos filmes nacionais. O Geraldo tem mais de 200 filmes sonorizados. Porque, talvez vocês não saibam, os filmes são feitos, as cenas são feitas, e às vezes você tem uma pós-produção que você tem que reforçar aquela cena com algum ruído. Você tem uma cena de um casal numa floresta, numa mata, mas não tem um passarinho cantando naquela hora que fez o filme. Então, o sonoplasta coloca efeitos posteriormente, pós-produção. Bota a gaivota, o passarinho, o trovão. Então, isso. Então, isso tudo é feito posteriormente. E o Geraldo José era um mestre nisso. E ele foi para a Globo depois, fazendo isso ser feito nas novelas. Exatamente. As novelas passaram a ter uma pós-produção, nenhum capítulo ia ao ar sem passar pelo departamento de efeitos sonoros, que era dirigido pelo Geraldo José, que depois ensinou o ofício à sua filha e ela continuou fazendo. Isso tudo graças ao Paulo Gracindo, o nosso homenageado de hoje, porque eu costumo dizer, de Noel, eu acredito muito em anjos. Na vida da gente, em determinados momentos da nossa vida, surgem anjos. O que é um anjo? É uma pessoa que muda o nosso destino, que muda a nossa trajetória. Eu tive em minha vida vários anjos. E o Paulo Gracindo foi um anjo que surgiu na vida do Orlando Drummond e na vida do Geraldo José. Então, só as pessoas boas podem ser anjos de alguém. Eu tive. Você já teve anjo na sua vida,
de Noel? Poxa, tive muitos e sou sempre muito grato a todos eles. A esse tipo de anjo, a gente sempre tem que ser grato, né? Porque, afinal de contas, são eles, muitas vezes, que decidem os nossos futuros, nos encaminhando nas atividades, nos ajudando, dando a mão num momento muito difícil, em que você está ali precisando daquela ajuda. Ela possivelmente irá salvar os seus dias e lá vem aquela mão redentora para lhe ajudar. Eu tive vários. Um dia, vamos, Roberto, proponho a você que a gente fale um pouco aqui desses anjos que nós conhecemos, especialmente os nossos anjos. Exato. Pois Você, é. para ser anjo de alguém, tem que ser uma pessoa boa. Claro. Tem que ser uma pessoa de visão. Tem que ser uma pessoa que veja o que o outro está precisando e consiga vislumbrar alguma Exato. coisa para proporcionar uma mudança na Isso. vida daquela pessoa. Esses são os anjos. Então, Paulo Gracindo foi um anjo na vida de várias pessoas e na vida do Orlando Drummond e do Geraldo José. Mas, meu querido amigo de Noel, vamos encerrando por aqui esta primeira parte. Eu colecionei várias coisas, eu tenho que anotar tudo. Vocês me veem aqui com papel, eu tenho que anotar porque é muita coisa, senão eu esqueço, né? O rádio me dá muitas recordações boas, me dá a oportunidade de mostrar coisas novas para os nossos amigos que nos prestigiam. E eu agora quero me dirigir aos meus colegas professores de comunicação. Dei muita aula de rádio e televisão em diversas faculdades do Rio de Janeiro. E quero lembrar a vocês que o nosso canal aqui, a história do rádio, do canal Carioca da Gema, o quadro A História do Rádio, pode servir de subsídios para muitos de vocês, estudantes de comunicação, estudantes de rádio, de televisão, porque é a história viva, não é falta de modéstia, não é? Não, é a história viva. É o que eu costumo dizer, de Noel Santana e Roberto Salvador, contam a história do rádio. A história do rádio contada por quem a viveu. Eu não sei quanto mais tempo a gente estará aqui permanecendo nesse planeta Terra, nesta dimensão, mas enquanto aqui estivermos, vamos deixar a nossa marca, a transmissão do nosso conhecimento, da nossa experiência, da nossa vida, nosso procedimento profissional nesse rádio, nessa televisão. Então, você, professor universitário, indique o nosso canal aos seus alunos. Você, aluno de comunicação, veja o nosso canal, tem conteúdo, tem história, tem coisas palpáveis, coisas que aconteceram, contadas por quem vive essas coisas. Ficamos por aqui, de Noel. Opa! Mas vamos voltar a esse assunto, né? Se Deus quiser, em breve, no próximo programa. Falando ainda mais de Paulo Gracindo. Isso aí. E de outras histórias do nosso velho rádio. Isso aí. Ficamos por aqui. Isso aí. Grande abraço para você, de Noel. Para nós todos. Hugo. Obrigado a vocês por estarem conosco no canal Carioca da Gema. Um abraço e até a próxima. Isso aí, Roberto. Um abraço. Saudações radiofônicas. Isso aí, saudações.